Olá amigos, Fabiano Santos, mortgage broker brasileiro aqui na Austrália, e hoje, pessoal, venho trazer um assunto para vocês que eu gosto muito, né? Para falar desse assunto, que é o borrowing capacity, borrowing power, não tem como a gente fazer um step back e falar dos três pilares da Capita, né? Se vocês conhecem a gente, vocês já devem ter ouvido falar dos três pilares, que são, né, o borrowing capacity, tá? O funds to complete e a property que você vai comprar, né? O funds to complete nada mais é do que o dinheiro, né? O total out of pocket que você vai dar para completar a compra do imóvel, né? Você vai ter o loan e você vai ter que desembolsar alguma coisa, e esse é o total out of pocket, que é o funds to complete. O outro pilar é a propriedade. A gente tem que entender que propriedade é essa que você vai comprar, se é de investimento, se é de moradia, onde é, se é nova, se não é. Mas eu quero focar hoje no terceiro pilar, que é o borrowing capacity, borrowing power, que nada mais é que é o total, o máximo, né, que o banco aí vai emprestar para a gente. Como é que é calculado esse borrowing capacity? Quais são os três fatores que impactam no borrowing capacity? Tá? E é nisso que eu quero aqui ajudar vocês, pessoal, a boost esse borrowing capacity. Como é que a gente pode aumentar? Quanto maior é o nosso borrowing capacity, maior é aí o amount que o banco vai nos emprestar, tá? Esse borrowing capacity, ele vem aí trabalhado em três principais itens, tá? O primeiro, um sinalzinho de mais, os outros dois, um sinalzinho de menos. Sinalzinho de mais, qual é esse do sinal de mais? É o income, é o quanto que a gente ganha. Os outros dois com sinal de menos, quais são? São as nossas liabilities, os nossos debts, as nossas dívidas, né? E também as nossas expenses, tá? Então eu vou falar dos três fatores. Primeiro, vamos falar do income. Então, quanto maior o income, maior o nosso borrowing capacity, tá? Como é que a gente pode incrementar o nosso income? Se a gente é um trabalhador, né, logicamente, se a gente tiver um aumento de salário, aí a gente consegue incrementar o nosso income. Você trabalha numa empresa que tem overtime, tá? Poxa, Fabiano, estou pensando em comprar um imóvel e tal, então se eu trabalhar um pouco mais aí, principalmente próximo da época que eu vou comprar esse imóvel, o banco vai ver isso e vai aumentar o meu income? Sim, né? Então, um dos pontos aí que a gente trabalha com nossos clientes é se ter a oportunidade, né, logicamente respeitando aí um life balance ideal, né, e você ter a oportunidade aí nos 3, 6 meses próximos aí que você vai comprar o seu imóvel, você aumentar a sua carga de overtime, isso sim, isso vai te auxiliar aí no seu borrowing capacity, porque você vai estar aumentando o seu income, tá? Cada banco tem a sua regra de utilizar o overtime, mas a gente, na grande maioria, a gente consegue usar esse incremento do seu income para calcular o seu borrowing capacity, tá? Outro ponto, se você está em dúvida de pegar um emprego e uma empresa paga bônus, a outra não paga, então o bônus é algo que a gente consegue usar também no borrowing capacity, tá? Também, de banco para banco, varia a regra, mas na sua grande maioria, 2 anos aí de bônus, a gente consegue fazer aí uma média desses últimos 2 anos e utilizar esse bônus também para incrementar o seu income, né? Commission, se você trabalha com commission, a gente também consegue aí incrementar aí o seu borrowing capacity. Outro income aí também que a gente, alguns bancos aceitam, né? Se você recebe aí Centrelink payments, né, o Family Tax Benefits, A e B, o Parental Payments, a gente tem sim bancos que aceitam isso como income. Então, se você tem uma property de investimento, né, você recebe um rental, então isso também te ajuda. Então, se você está defasado aí do valor do seu rental income, você pode negociar um aumento desse rental agreement aí, isso daí vai te ajudar aí a aumentar o teu borrowing capacity. Enfim, né, na parte de income, do salário, né, se você é business owner, né, o seu taxable income aí também vai te ajudar. Enfim, nessa parte de income, quanto mais, melhor. Quando a gente vai falar de dívidas, tá? As dívidas, elas atrapalham. Então, se você tem um car loan, tá? Logicamente, a gente tem que fazer uma correlação do que é melhor para você, tá? Se você tem bastante depósito, bastante dinheiro, bastante savings, tá? De repente é melhor você pegar parte desses savings, quitar algumas dívidas para abrir espaço para o seu borrowing capacity.
Se você tem dívidas, mas o teu borrowing capacity, mesmo com as dívidas, está confortável, de repente não vale a pena você tirar dinheiro do teu depósito para quitar essas dívidas. Mas, focando aqui no caso de a gente incrementar o borrowing capacity, sim, você pode aí tirar aí da frente algumas dívidas que você tenha, como o car loan, né, que os repayments do car loan, né, as prestações são normalmente altas, está faltando pouco para você pagar, de repente é válido você quitar esse car loan e abrir espaço no teu borrowing capacity. Tive essa semana uma cliente nossa, né, que estava pagando o HECS, né? Quem não sabe o que é HECS, é o crédito educativo aqui da Austrália. Para ela faltava ali 4, 5 mil dólares, só que a prestação era 500 dólares por quinzena. Então isso estava atrapalhando demais, machucando demais o borrowing capacity dela. E ela tinha savings a mais do que ela ia precisar para o depósito. Então ela pegou, quitou esse HECS e resolveu, né, quitou esse crédito educativo dela e resolveu o problema do borrowing capacity. Cartão de crédito, muitos, né, nos falam, né, os clientes, uma das frases que a gente mais escuta, eu só tenho cartão para milhas e tal, nem gasto todo o limite, mas o que impacta no borrowing capacity não é o quanto que você gasta, e sim o quanto que você pode gastar, que é o limite. Então aí, em alguns casos, quitar o cartão, reduzir o cartão, o limite do cartão, são algumas saídas aí que a gente tem aí para estar reduzindo as dívidas e aumentando o teu borrowing capacity. E aí também o que eu sempre gosto de brincar aqui, né, o Casas Bahia na Austrália, que são as ferramentas de Buy Now, Pay Later, né, o Afterpay, né, o Zip Pay, Zip Money, tem uma série aí de instrumentos que nada mais esses Pay Now, esses Buy Now e Pay Later, nada mais que são mini cartões de crédito daí, que você tem limites, e esses limites dessas ferramentas também impactam no teu borrowing capacity, tá? E também um outro fator que impacta no teu borrowing capacity são as expenses, tá? As expenses, logicamente, quanto menos melhor, né? O quanto que você conseguir segurar nas suas expenses, melhor. Você tem um budget aí até para salvar mais para você dar de depósito, mas normalmente os bancos, eles usam, dependendo da região que você mora, se você é uma família com filho, dos filhos, é solteiro, quanto que você ganha, os bancos, eles querem ver o quanto que vocês gastam, mas o banco normalmente usa, para termos de cálculo, uma tabelinha que eles têm lá, que eles chamam de tabela REM, e eles usam essa tabela aí para estar calculando as expenses. Mas, sim, o borrowing capacity tem como a gente trabalhar, aumentando o income, reduzindo aí dívidas, e isso sim dá um incremento muito interessante para você conseguir comprar o seu imóvel, tá? A gente já teve aí diversas conversas com clientes que chegaram com a gente com borrowing capacity lá embaixo. A gente fez um plano de ação para estar aumentando isso, tá? E aí a gente conseguiu reverter essa situação, né? Clientes também que estão trabalhando part-time e aí conseguem negociar aí para estar trabalhando full-time. Isso incrementa, logicamente, o income, incrementa o borrowing capacity. Enfim, tem uma série de alternativas que auxilia a improve aí, né, a aumentar esse pilar tão importante para você comprar o seu imóvel. Então, gente, se vocês quiserem saber aí mais ferramentas e como aumentar o seu borrowing capacity, se você já tiver alguma grana aí para dar de depósito, se você já é residente permanente, quiser entender se você está pronto para comprar o seu imóvel, marca um horário com a gente, entra no nosso site www.capitafinancial.com.au, que vai ser um prazer entender o seu caso ali no detalhe e a gente fazer um plano de ação para você, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!